Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do Professor Kleber Paixão. Você está me acompanhando aí nessa longa jornada. Então, meus irmãos e amigos, os seguidores aqui do canal, se você gosta do conteúdo, se você tem desejo de me ajudar nessa empreitada, o canal é pequeno, você segue o canal. Curte os vídeos que eu posto, segue o canal, deixa seu comentário positivo, compartilha entre os amigos, para que o YouTube distribua isso para mais pessoas, para que isso para mais pessoas cheguem e tudo mais, tá bom? Então, eu não sei se vocês perceberam, até deram risada de mim, que eu tava bem magrinho, bem magrinho nos últimos vídeos. É porque é uma aula antiga lá de 2018, 2018, eu gravei aquela aula. E num estúdio. E aí eu tô postando para vocês de forma gratuita. E aí vocês vão desfrutando dos vídeos. É uma aula de bibliologia, vou mandar ela completa até o fim de semana, agora eu mando todas. E aí vocês vão assistindo, vão aprendendo, tá bom? Se tem desejo de aprender mais alguma coisa, me chama no particular. Todo mundo pergunta, como é que é o teu WhatsApp, seu e-mail, chave Pix, tá tudo na descrição do vídeo, sempre está na descrição do vídeo. Entra na parte de baixo do vídeo, vai lendo tudo lá. Lá tem a minha descrição de quem eu sou e tem lá os meus contatos, minhas redes sociais, estão tudo lá, irmão. Então, você me acha, tá bom? E eu quero deixar aqui alguns agradecimentos. Muita gente está entrando em contato comigo, falando que está feliz pelo conteúdo, que está gostando do conteúdo, dos vídeos, está aprendendo bastante. Muita gente entrando em contato para aprender teologia. Estou muito contente. Deus abençoe a vida de cada um. E eu quero falar, Deus abençoe para muitos irmãos dos Estados Unidos, em vários estados americanos. Entre em contato comigo, Deus abençoe a cada um. Os irmãos de Curitiba, aqui do Brasil, Deus guarde e proteja. Abençoe todos que estão entrando em contato comigo. Deus abençoe os irmãos aqui do interior, de Igaraçu do Tietê. Entrou em contato comigo. Deus abençoe a cada um do Igaraçu do Tietê. Deus criando um caminho. Logo, logo estarei aí com vocês. Deus vai criar um caminho, um milagre aí, pra gente estar junto com vocês. Vai eu, minha esposa, meu filho e um casal de amigos. Deus abençoe os irmãos da Espanha que têm entrado em contato comigo. Deus abençoe o pessoal da Espanha. Guarde, proteja. Estou orando por vocês. Quem mais que entrou em contato? Os irmãos do Japão. Vários irmãos do Japão. Deus abençoe. Eu não sei se é verdade, falam que a paz de Deus em japonês é Kami no Ren wa. Eu não sei falar japonês. Um dia eu vi um irmão falando. Não sei se está certo, mas depois algum japonês aí vai me corrigir e tá tudo certo. Eu sou analfabeto em japonês, sou analfabeto em espanhol e italiano. Não... Em italiano eu tô aprendendo, comecei a estudar o curso, mas eu parei, aí tô voltando, voltei a estudar hoje. Eu só sei falar buongiorno. É, então, é só isso que eu sei falar. O resto a gente vai aprendendo aos poucos. Então, Deus abençoe o pessoal, os irmãos da Itália entrando em contato também. Muita gente entrando em contato falando que está apoiando o trabalho, que está gostando do trabalho. Sabe que é uma ferramenta essencial para que a fé cristã, no cunho pentecostal e da denominação que nós pertencemos, cresça no poder do evangelho, no poder da cruz, no poder da ressurreição e Deus venha a ser glorificado. Tá bom? É, eu vou falar de diversos assuntos aqui. Não sei se o vídeo vai ficar longo. Então, se ficar longo, você me perdoa. Né? Eu anotei aqui alguns, né? Mas assim, vocês me perdoam. Vai ser um vídeo sem corte, sem alteração. O que eu ver aqui, eu vou vislumbrar e falar aqui que eu vejo. Muita gente entra em contato. Os minhas playlists eu vou continuar fazendo, tá, gente? Vou fazer minhas playlists. Tô criando conteúdo lá pro Instagram. Quem quiser me seguir no Instagram, me siga lá no Instagram. Vou criar conteúdos para lá também. E minhas playlists vai continuar. Aqueles fundamentos da fé cristã para a universidade. Vou voltar. Não esqueci de vocês, os jovens. Vou fazer vídeos para discipulado.
Não esqueci de quem vai se batizar ou já é batizado. Não esqueci de vocês. É porque a vida tá muito corrida, eu tenho trabalho e daqui a pouco eu vou ter que dar uma parada aqui nas redes sociais para fazer meu pré-projeto pro doutorado. Preciso encaminhar meu doutorado, tô ficando velho, preciso fazer isso urgente. Então, assim, é que a minha vida tá muita gente tendo contato, WhatsApp, Instagram, né? Por outro lado, o inimigo se levanta. Tem muita gente tomada por Satanás e me perseguindo, criando conta fake aqui no YouTube, no Instagram, pra me caluniar, falar um monte de besteira. E você percebe que é conta fake, não tem foto, não sabe nem quem é. E pessoas tomadas por diabo. Então, para tentar impedir de fazer a live, tentar entristecer a gente, perseguir a gente, ameaçar minha esposa, minha família, fica ameaçando. As pessoas são doidas. Qualquer dia eu vou ter que abrir um boletim de ocorrência e mandar a polícia investigar quem tá fazendo isso. Mas assim, então, dependo muito das orações de vocês, sempre orar, porque quando você mexe em ninho de marimbondo, você mexe em local de que tem muita serpente, é perigoso a serpente vir tentar te atacar. Então, a ideia sempre é depender de oração. Eu sempre sou um homem que sempre dependi de Deus. Quando para começar essa live, eu fiz uma oração. Então, eu dependo de oração. Sou um homem que dependo de orar. Eu dependo de Deus, da graça de Deus. E o primeiro assunto que eu quero aqui falar, eu não sei se o vídeo vai ficar longo, tá? Eu quero falar a primeira coisa que eu vejo, ainda continuo com dúvidas. Eu já expliquei uma vez, mas vou explicar mais uma vez. Tem muita gente com dúvidas, né? A graça, o que é graça? Porque a graça. Tem gente que fala assim: a graça é Jesus. A graça não é a placa, é Jesus. Calma, também não é, em certo sentido. Em certo sentido é, em certo sentido não é. Por quê? O que é graça? A palavra graça quer dizer favor. Você favorecer alguém. Quando você se dispõe a favorecer alguém. Vamos supor, numa situação hipotética, que eu estou com o meu vizinho e eu quero favorecer ele. Ele muitas das vezes nem merece. Ele não é um bom homem, não é um bom vizinho. Eu quero favorecer ele. Eu vejo que ele está com condições financeiras ruins e eu quero dar R$ 300 para ele. Exemplo. Então eu chego para ele, ó, tá aqui R$ 300 de presente. Aí ele fala, mas eu não fiz nada para merecer. Aí ele fala, não, mas eu quis. Eu me dispus a fazer isso. Isso é graça. Você agraciar alguém. E a pessoa foi agraciada. Isso é graça. É favor. Você favoreceu alguém e a pessoa foi favorecida. Só que no sentido de salvação, esse favor é de Deus dando para nós, é um favor imerecido, porque você não merece. Porque todos estão debaixo do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ninguém merece. Todos estão caminhando para a perdição. Não tem ninguém que é santinho. Todos estão caminhando para a perdição. Dessa multidão que está caminhando para a perdição, Deus se agracia de alguns e abre os olhos para a luz do evangelho. Paulo vai falar que os olhos estavam vendados. E aí Deus abriu os nossos olhos, as vendas dos nossos olhos, e nós enxergamos a beleza do evangelho. Né? Então isso é graça. Isso é graça. Então quando Deus se dispõe a agraciar o homem para salvar o homem, a disposição do coração dele foi enviar o seu filho. Então, ao enviar o seu filho, ele se dispôs em salvar o homem. Que Deus quis dar vida eterna para o homem, todo aquele que crê. A vida eterna é esta, que creiam no que me enviaste. E ele fala outra passagem, né? Creiam no que me enviou e creiam em mim. Então, Jesus é a vida eterna. Ele é a disposição do coração de Deus. É a disposição amorosa, porque esse ato é um ato gratuito. Deus não estava forçado a fazer nada. Deus não tinha obrigação de fazer nada por nós, mas ele fez por amor, porque ele é amor. A essência de Deus é amor. Então, por ele ser amor, ele se dispôs a dar a vida eterna para nós. Jesus é a vida eterna. Jesus é a vida eterna. O João vai falar, tens a vida eterna. Não é que você vai receber, você já tem, porque você recebeu pela fé em Cristo. Se você creu, todos os benefícios de crer em Cristo pela fé é depositado em você. Aqui tem todo um parâmetro teológico, bíblico, eu não vou entrar agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e ninguém tem paciência de assistir. Então é isso. Então graça é isso, gente. É uma disposição. O ato de Deus enviar seu filho é um ato de graça. Essa é a graça de Deus. Graça de Deus não é uma instituição, uma placa, um templo, nem nada disso.
Essa é a graça do Filho de Deus. Então, isso é uma das coisas que é muito caro para mim. Mostrar o que realmente é, porque eu vejo muita bagunça na internet. Tem hora que bate até um desânimo. Tô fazendo esse vídeo aqui para vocês, vai aparecer para vocês amanhã, mas é meia-noite e 27 agora. Eu poderia estar dormindo. Eu não ganho nada com isso, é que eu tô querendo aqui ajudar vocês. Então vocês têm que me ajudar, esse canal é nosso. Então vocês me ajudem nesse sentido. Falei de graça e eu quero falar de uma coisa importante. Muita gente fala uma coisa assim que eu tendo a respeitar a opinião da pessoa. Porque assim, cada um tem sua opinião. Doxa é opinião, cada um tem a sua, como dizia Platão. Então, cada um tem sua opinião. É a opinião dele, é a experiência que ele teve, e eu não vou ficar questionando. Mas eu também tenho a minha, o meu parecer, só que é um parecer um pouco mais técnico, pela experiência cristã que eu tenho e também pela experiência teológica que eu tenho. Então, assim, tem gente que fala assim: ninguém que conhece o evangelho tem que ficar em determinada igreja. Se ele conhece o evangelho, não fica lá, não vai ficar. Não necessariamente. Porque se você conhece o evangelho e você acha que no meio que você está tem muita coisa errada, você fica lá para ajudar. Ah, mas vão expulsar você de lá. Não, tem um monte de gente que me expulsa. Todo dia eu recebo uma mensagem de conta fake dizendo: você tem que ir embora da congregação. Vai embora daqui que ninguém te quer mais aqui. Não, eu não vou, porque ninguém é me obrigado. Ninguém vai pôr uma arma na minha cabeça pra falar: vai embora da congregação. Aliás, eu sempre já disse em outro vídeo e vou dizer novamente. Uma outra coisa importante: o Espírito Santo não expulsa ninguém de igreja. Ah, vai embora daqui, vai embora da presbiteriana, vai embora da batista, vai embora de igreja tal, vai embora das igrejas pentecostais. Não, o Espírito Santo não faz isso. Se você estiver numa igreja que alguém fala, vai embora daqui, é Satanás que está falando, não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Então, assim, então deixa isso claro. Então, eu recebo um monte de conta fake, as pessoas me expulsando da igreja. Eu não sou obrigado. Aí, eu passei por um processo difícil quando a pessoa falou: você é lixo, vai embora daqui. Aqui você não entra nunca mais. Eu lembro que eu passei um tempo fora, eu, minha esposa, meu filho. Meu filho era pequenininho. Aí eu voltei, eu não sou obrigado a obedecer a ele. Sou obrigado a obedecer a Deus. A Bíblia diz: importa obedecer a Deus ou aos homens? Eu quero obedecer a Deus. Então eu fico para ajudar. Se eu estou num lugar que o evangelho me esclareceu, porque o evangelho não me esclareceu minha mente intelectual, porque ele é intelectual, ele sabe as noções teológicas, mas não foi convertido. Já teve gente falando isso para mim. Isso é de uma baboseira que não tem tamanho. Se eu não fosse convertido, eu já teria desandado nesse mundão faz tempo. Só estou firme no evangelho porque eu sou um homem convertido, porque eu creio em Jesus Cristo. Eu não tenho uma noção do evangelho, eu crio no evangelho. Isso é uma convicção que está no eu crio no evangelho. O mundo pode virar de ponta cabeça, mas eu creio no evangelho. Eu creio tanto no evangelho que vem vindo coisa pesada aí para a humanidade e ninguém está percebendo. Vem vindo aí, eles vão fazer uma fusão da inteligência. Você vê que tem um monte de montagem de imagem se mexendo e tudo mais. Tome muito cuidado com isso. Daqui a pouco vão falar que você fez alguma coisa, coloca uma imagem sua lá, porque é manipulação de inteligência artificial. Mas vão fazer coisa pior. Eu vi uma reportagem séria, de um jornal sério, não é fake news nem nada. Já estão criando com nanotecnologia e com biotecnologia, criando cérebros. E esses cérebros receberão, fundido na sua consciência, uma inteligência artificial. E a inteligência artificial será consciente. Só que eles já estão agora também criando também um corpo. Então, pensa num robô com várias características humanas, com um cérebro criado em laboratório e com uma consciência de uma inteligência artificial. Tem gente que fala: o anticristo vai vir ali, o anticristo é o Papa. E se o anticristo for a inteligência artificial? Eu lembro de uma pregação, uma profecia, e eu sei que vai cumprir. Eu estava num culto há muito tempo atrás e o pregador pregava assim, lá no Aracaré. Vai vir seres no meio da humanidade que eles vão bater no peito e vão dizer: Deus criou vocês, eu fui criado pelo homem. Eu fui formado pelo homem. Eu não tenho ninguém. Deus não é o meu criador. Vão dizer isso.
E a pregação falava assim: são pessoas construídas em laboratório. E já está se cumprindo. Falta pouco tempo para se cumprir. Eu sou. Olha o nível que nós estamos. Olha o nível que nós estamos. Aquilo que você viu em filme de ficção científica já vai se cumprir. A minha pergunta é: se isso acontecer, você ainda continua crendo no evangelho ou você vai se escandalizar e vai falar, Deus não existe? Aí tem uma outra mensagem que diz: o Vaticano reuniu, junto com a NASA, vários teólogos. Isso aí foi uma informação oficial. Eu entrei em contato com um amigo meu que é católico, padre, teólogo, e falou que foi verdade. Grandes teólogos católicos foram reunidos é, com a NASA, porque existe a ideia de que é possível que exista inteligência fora do planeta. E eles têm medo de a humanidade se escandalizar quando isso vir à tona. Minha pergunta, não vou escandalizar com nada. Eu falei esse dia conversa com vários amigos teólogos. Apareceu um extraterrestre aqui, eu tenho que partir do pressuposto seguinte: para mim, ele foi criado por Deus. Agora tinha que entender o seguinte: se ele é um ser inteligente, eu tenho que pressupor que ele tem uma concepção de uma ideia de um criador. Eu tenho que examinar ele, a narrativa da criação que ele tem. Como eu examinaria os povos em volta de Israel como um cientista da religião? O que ele acredita? Eu tenho que analisar o que ele acredita. Ele tem noção de quem é Deus? O Deus se revelou ainda para ele? Ou eu tenho que anunciar isso para ele? Você tá entendendo? Então, para mim, a minha fé não vai se abalar. Pode o mundo virar de ponta cabeça. A minha fé não vai se abalar. Eu sou um homem convicto da minha fé. Então, dando esses dois exemplos, eu sou um homem convicto da minha fé. Então, não crio no evangelho de boca. Não sou um machismo. Cheguei aqui na igreja, tô achando isso, acho aquilo. Não. Crente de verdade, amo a palavra evangelho. Ah, mas você tem alguns defeitos, tem um monte. Você comer 1 quilo de sal comigo, você vai ver que tem um monte de defeito. Mas eu creio uma coisa, que eu me arrependo dos meus defeitos, dos meus pecados, e o Espírito Santo está me santificando. Ele me repreende a cada dia, e a cada dia mais ele melhora um pouco em mim. Ele me conserta, ele me corrige, ele me confronta. Tá? Então eu creio nisso. O Kleber de 3, 4 anos atrás era um, o Kleber de hoje é totalmente diferente. Né? Isso, eu tenho essa consciência, totalmente diferente. Tá? Então, assim, porque há uma progressão na fé. Você vai ficando melhorando, vai ter experiência no evangelho e tudo mais. Você vai percebendo o quanto que esse mundo é mau, as pessoas são más. E aí você clama a Deus mais por discernimento. Então, mas assim, crente eu sou crente. Então, de você ser crente e ser teólogo e ser bíblico não impede você estar numa denominação. Ah, mas naquela denominação tem vários problemas. Ok, tem vários problemas. Fica lá para ajudar. É o meu lema, que eu adotei desde o ano passado. Quem quiser ir embora, que Deus guarde, proteja, prospere. Esse dia um amigo meu entrou em contato e falou: Kleber, não dá mais para mim. Eu vou embora. Se despediu de mim. E eu falei: Deus te guarde, meu irmão. Deus te proteja. Em qual igreja que você frequentar, Deus te guarde, te proteja. Só não fique sem Santa Ceia. Falei para ele. Mas eu orei por ele. E ainda continua sendo meu irmão na fé. Agora, quem ficar, fica para tentar ajudar. Não fica para ser chato. Não fica para falar um monte de besteira, ficar perseguindo todo mundo, perseguindo os teólogos. Não. Fica para tentar ajudar. E eu tô tentando para ficar para ajudar. Ainda que as pessoas não entendam, muita gente não entende os meus vídeos, acha que eu tô perseguindo ele. Não, eu tô tentando ajudar. É que você não percebeu ainda, mas a tentativa é de ajuda. Já viu aquela. Existe uma norma entre os bombeiros, quando vai salvar vidas no mar, que tem que tomar cuidado quando a pessoa está se afogando, ela está se debatendo. Então, quando você vai tentar ajudar ela e vai chegar perto dela, ela agarra em você e puxa você para baixo também. Aí você se afoga junto com a pessoa. Então, muitas das vezes você está querendo ajudar, em vez de você jogar uma boia, você quer se aproximar para tocar na pessoa, você quer conversar com ela, você se afoga junto com ela. Então tem muita gente que não entende você, a sua missão nem nada. Você está tentando ajudar, mas a pessoa tá se afogando e quer se afogar junto com você. Você quer tirar a pessoa do afogamento, mas ela não quer. Porque ela está desesperada
Então ela tá atacando tudo e todos. Tem pessoas, por causa dessas coisas da internet, atacar outro, e não sei o quê. E xinga todo mundo na internet. E tá desesperado. Não sabe em quem acreditar, em quem confiar. Não sabe. Então por isso que vem aqui nos meus comentários, no meu vídeo, me xinga. Eu excluo tudo, bano a pessoa, eu denuncio pra ela pro YouTube. Hoje eu denuncio uma conta pro Instagram. Eu vou denunciando. Qualquer conta que tentar ameaçar, falar qualquer coisa contra a minha família, eu vou excluir. Ponto. Dito isso, então não necessariamente você vai embora da igreja, tá bom? Ah, porque a pessoa vai embora da igreja, não. Ah, mas tem gente que é expulsa. Eu não sou expulso, não. Eu sou muito bem tratado no meu comum. Meu ancião é uma benção, meu cooperador é uma benção, e o cooperador já está fazendo um excelente trabalho na minha comum. Então eu não tenho nada que reclamar, nada, não. Eu vou nas igrejas, sou bem tratado, entendeu? Sou muito bem tratado, então eu não tenho o que reclamar. Já fui maltratado em outros lugares? Já, mas hoje eu estou sendo muito bem tratado. Então, vai ser expulso da igreja. Não vou ser expulso, não. É só você não ir. Se alguém tentar te expulsar, ninguém te obriga. É um local público. Entra quem quiser e sai quem quiser. Entendeu? Então, local público. Ninguém manda no local público. O culto, o próprio nome diz, é culto público. Se você entrar no culto público, é público. Você precisa ir lá, adorar a Deus e voltar para sua casa. Tá bom? Ninguém vai falar, ó, irmão, você não merece estar aqui no banco, pode ir embora. Ninguém vai dizer isso. O porteiro não vai falar isso. As irmãs da Obra da Piedade não vão falar, os músicos não vão falar. Você senta lá, adora a Deus e volta para sua casa glorificando a Deus e ponto. Então, esse negócio que fez teologia, necessariamente ter que ir embora da igreja, estudou teologia, creu no evangelho, vai embora da igreja, não necessariamente. A pessoa vai porque quer novos ares, quer conhecer novas igrejas, ok. Mas quem quiser ficar, fica e dá glória a Deus e tenta ajudar de alguma forma. Não vejo problema nenhum. Eu não vejo problema. Respeito a opinião de todo mundo. Mas a minha também tem que ser respeitada. Né? Outra coisa que eu vi eu falei esses dias no meu vídeo, vou falar de novo. Paulo dizia que não se cansa de dizer sempre as mesmas coisas. A pessoa diz assim: porque o diabo conhece o evangelho. Gente, o diabo não conhece o evangelho. Primeiro, a boa nova do evangelho ela foi anunciada para o homem. Nem foi dada a missão para os anjos fazer isso. É uma missão que é dada para os homens anunciar para os homens. Então, homens convertidos anunciam o evangelho para homens que não são convertidos. Outra coisa, o poder do evangelho, o Satanás não conhece. Uma coisa que eu estava lembrando esses dias em casa. As pessoas falam que o diabo é o maior teólogo do mundo. Desde Gênesis, toda vez que ele mencionou a Bíblia, o diabo errou. Toda vez que ele mencionou a palavra de Deus, ele mencionou a fala de Deus, ele errou. Ou distorceu, porque ele é o pai da mentira. Né? E o próprio Jesus identifica que o diabo não é teólogo. Porque Jesus diz assim, falando para os fariseus, vocês têm por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Porque ele mente e é mentiroso, e toda vez que ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, um pai da mentira não pode entender da verdade do evangelho. Ponto. Outra passagem, Jesus vai repreender Pedro e vai dizer: para trás de mim, Satanás, que conhece as coisas, que me serve de escândalo, porque conhece as coisas dos homens. Jesus disse: você conhece as coisas dos homens, mas não conhece as coisas de Deus. Se teologia é reflexão sobre as coisas de Deus que Deus revela para nós, se teologia é isso, é uma reflexão a partir da revelação de Deus, o diabo não conhece nada de Deus. Ele conhece as coisas dos homens, da arrogância dos homens, da soberba dos homens, dos interesses espúrios dos homens, do pecado humano. Isso ele conhece. Mas as coisas de Deus ele não conhece. Porque o diabo conhece o evangelho, porque o diabo não conhece nada. Isso é balela de internet. Já falei isso. Toma cuidado com os doidos da internet. Balela de internet. Porque eu vi um dia um teólogo famoso, gente. Eu fiz uma pós-graduação que ele deu aula lá. Teólogo famoso. Pastor presbiteriano. Falando que o diabo é o maior teólogo, um teólogo mais antigo do mundo. Para aí, baboseira, gente. Você não tem respaldo bíblico, não tem respaldo em lugar nenhum. Você nunca vai ver um negócio desse. Tomás de Aquino falando um negócio desse, Agostinho de Hipona, Calvino, Lutero. Ninguém fala um negócio desse. É um absurdo. O diabo não é teólogo. Não sabe nada de teologia, não sabe nada das coisas de Deus. Ele é um perdido, tá? Ele é um perdido. Um perdido.
Então a gente para de ficar dando coisa, porque assim, na nossa época, né, a televisão é do diabo, porque a praia é do diabo, porque fulano é do diabo. E a gente tem que parar com essa mania. Eu tinha uma piada que eu sempre falava com os meus amigos do serviço quando eu trabalhava no Itaú. Um amigo meu falou assim que a televisão era do diabo. Eu falei, não, a televisão é minha, eu que comprei. E se ele quiser um, ele que compra a dele. Então, assim, o negócio, porque tal televisão é do diabo, a praia é do diabo. Tudo é dele, não, é de Deus. A praia foi Deus que criou. O diabo não criou nada da praia. Lógico que você vai encontrar coisas lá, coisas seminuas, você vai encontrar. Mas isso não impede você e sua família lá se divertir na praia, brincar na praia. Então, assim, sabe, tem muita coisa na internet que tem hora que cansa a minha paciência. E eu vou falar mais uma agora, 25 minutos. O vídeo não vai ficar longo, me perdoa. Vamos lá. Deixa eu beber até água, porque falei muito. Eu vi um vídeo esses dias no Instagram. A pessoa pegou um vídeo de um. Percebe que é um culto da igreja que eu frequento. Tá lotado o culto. Eu não sei onde foi. E tá o irmão atendendo e uma criança no púlpito correndo pra um lado pro outro, fazendo assim. Sim. E a Irmandade falando em línguas, dando glória, chorando, manifestando. E a pessoa foi sarcástica no vídeo. A pessoa era uma mulher. Sarcástica, ela disse assim: eu já assisti esse vídeo 3 vezes e eu não entendi. Alguém pode me explicar porque eu não tô entendendo? E foi sarcástica. Já que ela foi sarcástica, eu vou explicar. Ela não pediu uma explicação, só que agora eu vou explicar um pouco mais técnico. Eu vou falar uma coisa que eu experimento no dia a dia do culto, mas agora eu vou ser técnico, eu vou ser um cientista da religião. Vou fazer jus ao meu diploma, tá bom? E eu sei que agora vai ser um pouco chato, mas eu creio que as pessoas mais simples que me seguem vão entender mais ou menos. Todas as religiões, elas têm uma experiência que nós chamamos de experiência do sagrado. E nós falamos que é a manifestação do luminoso. O numen, o luminoso, é esse sobrenatural que vem a você, que aparece diante de você. E que, a partir do momento que você tem encontro com esse ato religioso, tem pessoas como o filósofo Heidegger vai dizer que a religião é arrebatadora. Ela te transforma, ela te tira do lugar. E o Dolfo Otto, um grande teólogo, se eu não me engano, luterano, ele vai dizer o seguinte na sua obra O Sagrado, uma obra clássica da ciência e religião. Ele vai dizer que tem estágios, quando esse número aparece nas religiões, tem um estágio de quando você se depara com esse sobrenatural, suas reações, a reação humana, ela se dá em estágios. Ele fala que o primeiro estágio é medo. É medo, é pavor. É Adão fugindo de Deus quando ele veio na virada do dia, quando Adão pecou. É o povo de Israel falando para Moisés: Moisés, vai falar com Deus lá que a gente não pode chegar perto do monte, porque ele tá fumegando em fogo. E aí o autor aos Hebreus vai falar de tão terrorizante que era aquela visão. Não, Paulo vai falar, né? Acho que, salvo é Paulo. É Isaías, diante da visão, vê Deus assentado no seu alto e sublime trono e vê todos os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, que ele diz: ai de mim que sou pecador, ai de mim que sou pecador, não sou digno, não sou digno, eu vou perecer, vou morrer. É aquela frase: ninguém vê Deus e vive. Então, a primeiro estágio do ser humano é medo do sobrenatural, é terror, é pavor. É aquilo que lá em Jó vai dizer que o autor lá, não sei se ele fala, um vulto passou por perto de mim e eu olhei e me arrepiou o corpo todo, fiquei com medo. O sobrenatural, em primeira instância, daquele terror, daquele medo. Em segunda instância, Adolfo Otto, Mr. Liade, vários outros filósofos, teólogos e cientistas da religião vão dizer. Em segundo lugar, é o fascínio, é a admiração, é o, é o, é vislumbrar o louvor, a glória, é entrever a beleza, é entrever a majestade. E aí, você já cai de joelho, mas não mais de medo, mas em ato de adoração.
reverência, reconhecimento. E aí, todas as manifestações, a primeira era terror e medo, o segundo é uma atitude de adoração, mas esse primeiro e o segundo estágio, segundo os estudiosos, é um estágio, ele chama de estágio irracional. Por quê? Não está nos parâmetros da racionalidade. Porque você está experimentando algo que a racionalidade não abarca. Não é irracional no sentido que é louco. É irracional porque está para além da racionalidade. Você não alcança com a mente. Você não alcança aquela experiência que nós chamamos, ciência da religião chama de experiência mística. Você não sabe como descrever aquele acontecimento. É igual que está lá na obra de Ariano Suassuna, que um dos personagens diz, né? Ah, eu fui lá no céu, vi Deus, vi não sei o quê, vi Maria, vi um monte de coisa, né? Aí ele diz assim, então explica o que foi acontecer. Ele falou, eu não sei explicar. Aí ele diz, só sei que foi assim. Essa frase, o grande professor Jean Laonde dizia, esse só sei que foi assim, é essa atitude de tentar explicar o que não dá para explicar. Você experimenta algo que não tem explicação racional. E é isso, é essa experiência do sagrado que está muito mais clara e objetiva, mais próxima, que nós chamamos na ciência da religião, ao olhar o pentecostalismo, da ação da pentecostalidade, que é essa ação viva do Espírito Santo em nós. É essa vida que perpassa todo o nosso ser. Então, ser pentecostal, o ser tradicional é uma bênção de Deus, presbiteriano, batista, é bênção de Deus. Glória a Deus por isso. Mas ser pentecostal é estar mais próximo da força do Espírito. E nós queremos, por isso que nós queremos na atualidade dos dons. Nós queremos que Deus fala na nossa boca profeticamente, se usa de nós, mostra visões, mostra coisas, discerne coisas que vai acontecer que ninguém está percebendo, mas você está discernindo. Você tem essas experiências do sagrado, você experimenta milagres. Então são experiências que não está no âmbito, e hoje em dia é muito estudado na filosofia da religião. Tem documentos, artigos científicos. Então, isso é o que eu quero dizer para vocês. E o terceiro estágio é o quê? É o lado racional, é o culto, é a liturgia, é o falar, Deus seja louvado, levanta, canta um hino, agora senta, canta mais dois, vamos orar, agora levanta a oração, agora chama mais um hino, tá, agora vamos orar para falar. Isso não chama de liturgia, de rito. Isso é o lado racional nosso, porque o ser humano gosta de organizar. Ele tenta organizar aquilo que ele experimentou. Ele experimentou o sagrado, agora eu quero organizar o sagrado. Eu quero mostrar como que eu tentar explicar essa manifestação do sagrado. E muitas das vezes o fascínio, a adoração, ele transcende o rito. Ele transcende a liturgia. Ele não se prende na liturgia, não está preso na liturgia. Então, por isso que o culto tem cultos normais, que não aconteceu nada demais. E tem cultos que, de tempo em tempo, tem crianças que vai lá, fala em línguas, tá lá fazendo lá no vídeo, fazendo assim, aí todo mundo manifestando, chorando. Só que uma coisa que na ciência da religião nós sempre falamos, tomamos cuidado para não julgar o outro. O julgamento é sempre, ele é pré-concebido e ele é sempre antecipado. É um julgamento antecipado demais. Porque assim, se eu, como pentecostal, tentar analisar um culto reformado, tradicional, eu vou estranhar. E aí eu vou tentar julgar o culto deles a partir dos meus pressupostos, julgar eles a partir daquilo que eu acredito. Aí por isso que muita gente faz errado e julga as igrejas, porque eles são do sorvete, são gelados. Não, é porque eu estou tentando julgar eles a partir do meu olhar pentecostal. Só que o tradicional também está errado. Porque ele sabe que o pentecostalismo é uma das vertentes do cristianismo, não é uma seita, é uma vertente do cristianismo. E por ser uma vertente do cristianismo, mostra a multiforme sabedoria de Deus e a multiforme ação do Espírito Santo, que ele não se prende numa caixinha. Ninguém pode colocar o Espírito Santo numa caixinha dizendo ele só faz desse jeito. Quem diz que o Espírito Santo só faz desse jeito, só atua desse jeito, não entendeu a ação do Espírito Santo. Ele sopra onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem e ninguém sabe para onde ele vai. Ele faz o que ele quer, ele é soberano. E o pentecostalismo tem essa ação. E uma outra coisa que nós falamos na ciência da religião, lógica interna de cada religião. Um navegador muito famoso, esqueci o nome dele, tinha um programa dele há muito tempo atrás, ele dizia assim, era um francês, eu vou lembrar depois o nome,
Perguntaram pra ele, fulano, se o tubarão tiver com fome, ele ataca o ser humano? Ele falou, ataca. E se o tubarão já tiver comido, tá com a barriga cheia, e ele vê o ser humano, ele ataca, ele vai atacar. Eu falei, mas ele comeu, isso não tem lógica. Aí ele fala, não tem a lógica sua, mas é a lógica do tubarão. Ou seja, da natureza do tubarão. Ele vai fazer conforme a natureza dele. Então tem coisas que dentro de uma certa religião tem uma lógica pra ele. Não faz sentido nenhum pra você, mas pra ele tá muito bem claro, tá muito bem objetivo. Se você for em cultos de religiões de matriz afro, pra você, você vai se escandalizar com todos aqueles ritos, aquelas batuques, você vai se escandalizar. Mas na mente dos membros daquela religião, tá muito bem claro, tá muito bem objetivo, tem toda uma lógica pra ele. Não tem lógica pra você, mas pra ele tem. Por isso que quando alguém vai ser um missionário, o que ele faz pra ser um missionário? Primeira coisa pra ser missionário é se colocar no lugar do outro, pra tentar entender o que o outro pensa. Então não adianta você tentar convencer a religião dos outros sem você entender a religião do outro. Então você já é um péssimo missionário quando você vem com o seu olhar julgando a religião dos outros. A mesma coisa acontece com o pentecostalismo. Essa mulher no vídeo falou assim: ah, eu não entendi. Mas é lógico que não vai entender. Você não é pentecostal, você não teve experiência pentecostal, então você nunca participou de um culto daquele lá, e você não vai entender mesmo. Paulo vai dizer também que se a igreja inteira estivesse falando em língua, quem entrasse ia falar: ah, vocês estão bêbados. Por que que Paulo fala isso? Porque quem está entrando pela primeira vez não vai entender. Entendeu? Não vai entender de antemão, assim, entrou no culto e entendi o culto. Não vai entender. Só depois que participar, ter experiência pentecostal, a pessoa vai entender como que funciona. Só quem tá lá dentro sabe o quão é bom dar glória a Deus, falar em línguas. Tem lógica para nós. Não tem lógica para você, mas tem lógica pra gente. A partir da nossa fé, a partir da nossa crença específica, peculiar. Entendeu? E isso não me diminui como crente. Isso me torna melhor como crente. Quando eu discuto isso com vocês aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque eu respeito todos os outros teólogos. Mas assim, eu acho que tem que ter um pouco de respeito também pelos teólogos de cada denominação. É muito fácil julgar. Eu lutei minha vida inteira para estudar, lutei minha vida inteira para ter os diplomas. Aí vem gente querendo me desrespeitar. Ah, ele não entendeu nada. Tá lá só não entendeu nada porque ele participa daquela igreja. Ah, isso é um absurdo. Julgar, fazer esse julgamento é péssimo. É pífio, é falta de bom senso. Você não tem que julgar o teólogo só porque ele pertence a uma determinada denominação. É a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo. Eu não concordo com o Adventismo do sétimo dia. Só que você não pode pegar o Rodrigo Silva e julgar ele a partir daquilo que ele frequenta. Sabe por quê? O Rodrigo Silva, você pode discordar dele de um monte de coisa, mas você não pode negar que ele tem doutorado, pós-doutorado, tem mestrado, tem 2 ou 3 graduações. Você não pode negar o currículo dele. Você tem que respeitar ele academicamente. Entendeu? É a mesma coisa no meu caso. Você pode até não concordar com o que eu tô falando, mas respeitar pelo menos um mínimo de respeito você tinha que ter. Ah, mas eu sou um teólogo calvinista. Parabéns, eu também sou calvinista. Isso não impede nada a nós, não transforma a gente melhor em nada. Em nada. Se dia me perguntar por que eu não faço vídeo de calvinismo aqui, é porque eu sei que o público que está me assistindo está começando agora. Gente, você acha que eu vou apresentar uma discussão de séculos XVI e XVII, toda rebuscada, confusa, cheia de pressupostos metafísicos, teológicos? Não dá. A pessoa não sabe nem o que é. A pessoa está começando agora, ela precisa ler Bíblia. Não entender a palavra epistemologia. Ela não precisa saber, ela precisa entender de Bíblia, tá bom? E para terminar, fechando esse assunto, a mulher não entendeu. Mas aquilo lá tá muito bem. Ela não entendeu, mas para quem estava participando, entende. Eu que assisti o vídeo, entendi. Entendeu? Aliás, adoraria estar naquele culto. Eu queria estar lá. Entendeu? Eu queria estar lá. É igual esse dia Deus H de pregar a palavra, finalzinho da palavra, manifestando os dons, as línguas, acabou o culto, todo mundo se abraçando, falando em línguas. Ah, ninguém entendeu quem tá de fora, mas quem tá lá de dentro tá entendendo tudo, porque faz uma lógica, tem uma lógica interna para nós, tá bom? Outra coisa, sabe, esse pessoal aí, já falei milhões de vezes, gente, para terminar, parem com pare pelo amor de Deus, de tentar atacar as coisas de Deus, teologia, essas coisas nos púlpitos. Porque os vídeos hoje tudo é gravado, gente, tudo é gravado. Tudo é gravado. E aí vocês ficam fazendo um monte de coisas bobas na internet e aí cai na boca de todo mundo.
Então, sabe, esse dia mesmo, mostrou um vídeo, um áudio, dizendo assim, a pessoa dizia assim em cima do púlpito, toma cuidado com quem senta do teu lado. Porque a pessoa pode ser bonita, a pessoa pode ser bem apanhada, assim, ela é bonita, fala bem, né? Fala rebuscado. Aí ele fala assim, pode esmiuçar isso aqui. Gente, isso aqui não é isso aqui. Isso aqui é a palavra de Deus, é a Bíblia, a palavra de Deus. É o livro que é mais vendido da humanidade. Então não é isso aqui. Então, sabe? E não é questão de esmiuçar isso aqui. Tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Toma cuidado jogando um contra o outro, fazendo facção. Cuidado com quem senta do seu lado. Eu só se você sentar num culto e ficar com medo, quem é que tá do meu lado? Quem será que tá do meu lado? Quem tá do meu lado, será que vai querer me prejudicar? Se você fazer isso, você não entra num culto. Você não entra num culto, pelo amor de Deus, gente. Então, onde nós vamos parar com isso? Então, a Bíblia não é isso aqui, é a palavra de Deus, tá? Toma cuidado com o que fala na internet, com o que fala em cima dos púlpitos, pelo amor de Deus. Parem com isso, gente. Parem com isso. Vamos tentar melhorar, vamos tentar desenvolver, fazer coisas boas, tá bom? Esse vídeo vai aparecer para vocês amanhã na quinta-feira. E os outros vídeos lá de bibliologia eu vou terminar, vou enviar para vocês também. Vocês vão assistindo, vão aprendendo, deixe seu comentário, curte, compartilha, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, curte, compartilhe, deixe seu comentário positivo, tá bom? Deus abençoe a vida de todos e todos que estão ajudando esse canal. Logo, logo vindo novidades por aí. Deus está criando um caminho, vai vir coisas boas aqui pro escritório. Deus se usou dos corações, tomou os corações e abençoou a gente. Vai vir coisa boa aqui pro canal, vai ajudar os vídeos. Vai vir uma câmera top que Deus fez, se usou, não falei nada, não pedi nada. Porque é assim, que quando, com todo o respeito que eu tenho a todas as outras pessoas que fazem diferente, quando a gente não precisa falar nada, não pedir nada, o Espírito Santo vai lá no coração de cada um. O Espírito Santo vai no coração de ajuda lá, meu servo, ajuda lá. Vai vir uma câmera boa, vai vir outro computador, vai vir tela, vai vir um microfone top, vai vir uma coisa boa. O áudio vai melhorar. Depois eu vou fazer uma cortina bonita ali. Vou ver se eu melhoro a acústica. Vou ver se eu coloco uma iluminação aqui na frente para ficar mais clarinho o vídeo. Gente, o que eu posso fazer? Só glorificar. Como diz o texto, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Termina esse vídeo dizendo: quem for embora, Deus guarde e proteja. Que Deus prospere. Quem quiser ficar, fica para ajudar. E Deus vai ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, pessoal. Fique com Deus.